Olá, meu nome é Aleph e, dando sequência ao vídeo anterior, eu e João Felipe iremos construir três tipos de triângulos, a saber, o triângulo acutângulo, em que os seus três ângulos são menores que 90 graus, um triângulo reto, em que um de seus ângulos é igual a 90 graus, e um triângulo obtusângulo, em que um de seus ângulos ele é maior que 90 graus. E para poder construir esses triângulos, precisamos definir o que seja um ângulo para utilizar ele como medida para descobrir se o ângulo ele é reto, agudo ou obtuso. Para isso, a gente irá construir primeiro um ângulo reto e a partir dele iremos utilizar como ponto de referência para medir os outros ângulos. Ou seja, se um ângulo for maior que 90 graus ou se um ângulo é menor que 90 graus, ele vai receber o nome de obtuso ou agudo. Com isso, por exemplo, um DVD que você tem em casa, você pode, por exemplo, pegar aqui, colocar sobre uma folha e nessa circunferência menor você pode traçar um ponto que será o centro da minha circunferência maior, em que o ponto ele tem que ficar exatamente no meio. Agora, segurando, você pode traçar a circunferência. Agora, pode traçar, né? A gente tirou. Com a régua, ou poderia também ser um lápis. Você poderia colocar a régua de modo que ela esteja paralela à minha folha e que passa pelo centro da minha circunferência. Desse modo. Com a reta ela é paralela à minha folha, eu traço o meu segmento que liga a minha circunferência. Desse modo. Agora, para a gente construir um ângulo reto, basta ligarmos qualquer segmento que passa de um ponto da circunferência ao outro, por exemplo, esse aqui. E a partir desse ponto eu vou ligar a este outro ponto aqui. Ou seja, vamos fechar o triângulo. E, consequentemente, devido à geometria do problema, esse ângulo aqui ele vai ser um ângulo de 90 graus. Em que a gente poderia recortar, por exemplo, e utilizar como base em que a gente define esse ângulo, que na verdade é um quadrado, como sendo um ângulo de 90 graus. E para ele ser um ângulo obtuso, o ângulo deve ser menor que 90 graus. Por exemplo, isso aqui seria a medida de um ângulo. A gente poderia sobrepor sobre o ângulo de 90 graus. E ao sobrepor, a gente pode perceber que existe uma região que está faltando, né? Que é para cobrir o ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo laranja, ele é menor que 90 graus. Ou seja, esse ângulo ele é um ângulo agudo. Agora, para a gente construir um ângulo obtuso, podemos utilizar como referência esse ângulo, em que fazendo a sobreposição, por exemplo, do meu ângulo reto, você pode ver que, além de cobrir a região vermelha, a região azul ainda passa o ângulo de 90 graus. Ou seja, quando o ângulo ele passa o meu quadrado vermelho, que é um ângulo de 90 graus, isso significa dizer que estamos tratando de um ângulo que ele é maior que 90 graus. Ou seja, este ângulo é um ângulo obtuso. Por fim, a gente pode definir, por exemplo, poderíamos traçar um segmento de duas retas perpendiculares, ou seja, em que dividimos esses ângulos em 90 graus, podemos utilizar esse ângulo como comparação para verificar que o ângulo realmente se trata de 90 graus. A gente pode perceber que daqui, desse ponto até esse, a gente está tratando de um ponto, de um ângulo, na verdade, de 90 graus mais 90 graus, ou seja, estamos tratando
essa região aqui, de um ângulo de 180 graus. E quando o ângulo ele é igual a 180 graus, dizemos que este ângulo é suplementar. E como aqui em cima é 180 graus, se você parar para pensar, podemos fazer a comparação. Aqui encaixa um outro quadrado vermelho, que é um ângulo de 90 graus, e aqui também, né? Ou seja, o ângulo todo, esse ângulo todo aqui, que pega essa circunferência, que a gente chama de ângulo de uma volta, ele é igual a 360 graus, porque ele vai ter 2 ângulos de 90 graus de um lado e 2 ângulos de 90 graus do outro. Ou seja, somando tudo, 90 graus mais 90, mais 90 e mais 90, 360 graus. Ou seja, se trata de um ângulo de 360 graus. Agora, João Felipe irá mostrar como construir os determinados triângulos acutângulo, reto e obtusângulo, e utilizando o ângulo de 90 graus como referência, ele irá comparar os ângulos desses triângulos e dizer se ele realmente se trata de um triângulo reto, acutângulo ou obtusângulo. Olá, tudo bem? Meu nome é João Felipe e agora eu vou dar continuidade à aula mostrando a vocês como é a construção de triângulos. Bom, de material a gente vai usar aqui um CD para fazer uma circunferência, mas primeiro a gente vai marcar aqui o ponto central do CD, que no caso vai ser o ponto central da circunferência. Logo em seguida fazer o desenho da circunferência ao redor do CD. Agora nós vamos encostar a parte lateral do CD sobre o ponto que a gente marcou no centro e fazer outro ponto central do CD e fazer a mesma coisa, traçar uma circunferência ao redor do CD. Assim, nós vamos ter duas circunferências. Agora, usando esses dois pontos que nós marcamos, nós vamos usar uma régua e vamos fazer uma reta sobre esses dois pontos, certo? Agora, se observarmos, aqui existe um ponto que é onde as circunferências se encontram e aqui é outro lugar onde as circunferências se encontram. Agora, traçando aqui desse ponto central do primeiro círculo até o ponto de encontro dos círculos e do ponto central do segundo círculo até o ponto de encontro dos círculos, nós vamos ter aqui um triângulo equilátero, ou seja, que todos os seus lados são iguais. E por que é que eles são iguais? Porque a medida desse ponto até esse ponto é o raio do primeiro círculo, e desse ponto para esse ponto é o raio do segundo círculo. E aqui, sim, desse ponto para esse ponto aqui, também vai ser o raio do primeiro círculo, e desse ponto para esse, também é o raio do mesmo círculo. Logo, todos os seus lados são iguais. Agora, fazendo outra reta aqui, traçando todo o diâmetro do círculo, do primeiro círculo aqui no caso. Agora escolhendo um ponto aqui ao redor do círculo, um ponto qualquer que você queira. Eu vou escolher este ponto aqui. Nós vamos traçar esse ponto de forma perpendicular à reta do diâmetro. E agora nós vamos pegar esse ponto central e desenhar uma reta dele até o ponto que a gente desenhou na lateral do círculo. Se observarmos, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, esse triângulo que a gente desenhou é um triângulo retângulo. Agora eu vou desenhar o diâmetro do segundo círculo e fazer um ponto aqui até o final do diâmetro. Agora eu vou pegar esse ponto central do primeiro círculo, eu vou escolher um ponto aqui nessa parte do círculo, eu vou escolher o ponto aqui e vou fazer uma reta entre os dois pontos. E agora eu vou ligar desse ponto aqui a esse ponto aqui. Bom, aqui, se você observar, nós temos um ângulo maior do que 90 graus, que é um ângulo obtuso. E aqui nós temos observa aqui o lado desse triângulo aqui,
nós temos que esse lado aqui é um tamanho, esse lado aqui desse triângulo é um tamanho, esse outro lado aqui desse triângulo é outro tamanho, e esse outro lado desse triângulo é outro tamanho. Então nós temos 3 tamanhos diferentes de lados. Então, esse é chamado de triângulo escaleno, quando ele possui 3 lados diferentes. Bom, continuando aqui, eu fiz a recortagem daqui do que temos o triângulo equilátero. Como eu mencionei, que tem os 3 lados iguais. Triângulo retângulo que possui um ângulo de 90 graus. Se observarmos aqui, nós temos o ângulo de 90 graus certinho. E um triângulo escaleno, onde ele possui um ângulo obtuso, o obtusângulo, que se verificarmos aqui, podemos ver que ele é maior que 90 graus. Agora, vendo aqui também no triângulo equilátero, nós temos que ele é um ângulo agudo, menor que 90 graus. O seu outro ângulo também. E o seu terceiro e último ângulo também. Agora, uma coisa que podemos observar aqui, usando aqui esses 2 ângulos de 90 graus, que, como já foi falado anteriormente, os dois são 180 graus, que esse aqui é o ângulo complementar, nós vamos pegar aqui todos os 3 ângulos do triângulo equilátero, certo? Pegando ele, juntando ele aqui sobre a reta, nós vamos ter que a soma dos 3 vai ser igual a 180 graus, ou seja, 90 mais 90. Agora, vamos pegar aqui o triângulo retângulo e fazer a recortagem de seus ângulos para verificar se a soma dos seus ângulos dá igual à soma dos ângulos do triângulo equilátero. Bom, os 3 ângulos recortados, vamos colocar aqui um por um. O primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo. Bom, como observamos, aqui a soma dos 3 também dá 180 graus. Agora vamos pegar aqui os ângulos do triângulo escaleno. Colocando ele sobre a reta. O outro. E o terceiro ângulo. Se perceber, nós também temos um ângulo de 180 graus somando os 3 ângulos dele. Ou seja, todos os triângulos têm a soma de seus ângulos internos de 180 graus. Agora, como atividade, eu gostaria de propor se verificar se necessariamente o triângulo escaleno possui um ângulo obtuso. Por exemplo, outra atividade seria calcular a área de um retângulo, sabendo as medidas de um triângulo retângulo. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula, atenciosamente, Aleph, Ranieri e João Felipe. E é isso, muito obrigado. Até a próxima.